Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa Yoga Meditation, que são meditações profundas que têm como propósito libertar os resquícios sólidos e densos do eu separado que estão no nosso aparente corpo e aparentemente. Então vamos começar. Qualquer movimento da mente em direção à sua fonte é um movimento para longe da sua fonte. Veja o que acontece com a mente quando isso é compreendido. Quando você está buscando a sua fonte, você está indiretamente se afastando da sua fonte, porque ela já está em você. Veja o que acontece com a mente quando isso é compreendido. A palavra atenção vem do latim attendere, que significa estender-se em direção a alguma coisa. Estender-se. É um movimento da consciência em direção a um objeto. É, por assim dizer, um movimento para longe de si mesmo em direção a algo que parece ser diferente de si mesmo. O objeto buscado. Portanto, a consciência não pode estender em direção a si mesma. Ela não pode se esticar em direção a si mesma, porque ela não é um objeto a ser encontrado. Se alguém nos pedisse, relativamente falando, estenda a mão para pegar aquela xícara de café na mesa, nós alcançaríamos ou nos esticaríamos em direção ao objeto. Se alguém nos dissesse agora, estenda a mão para si mesmo, o que faríamos? Não podemos ir em direção a nós mesmos. Nós mesmos, neste contexto, é o nosso eu da consciência. A consciência não pode se esticar em direção a si mesma, porque ela já está em si mesma. Em outras palavras, a consciência não precisa assumir a forma de atenção ou mente para se conhecer. Ela só precisa assumir a forma de atenção ou mente para conhecer algo que parece, a princípio, ser diferente de si mesma, como um pensamento, sentimento, sensação ou percepção. Para conhecer a si mesma, ela não precisa ir a lugar nenhum ou alcançar coisa alguma.
ou se dirigir a objeto algum, porque a consciência já está presente em si mesma. É por isso que a meditação definitiva é uma não prática. Qualquer esforço que façamos seria apenas um esforço em direção a algo diferente de nós mesmos. É por isso que Ashtavakra disse: para o sábio, até mesmo piscar é muito trabalhoso. Para o mar ou consciência, ele se conhece simplesmente por ser si mesmo. Seu ser em si é seu conhecimento de si. Veja o que acontece com a mente quando isso é compreendido. Lembre-se, a mente não é uma entidade, é uma atividade. Veja o que acontece com a atividade da mente quando isso é compreendido. Nenhuma disciplina, a compreensão por si só é o suficiente. Compreensão experiencial. O peixe no oceano acredita que está procurando água porque a água está faltando. Na verdade, a água parece estar faltando porque o peixe está procurando por ela. A água está em todo lugar, mas porque o peixe está procurando por ela em algum lugar, ela parece não estar em lugar nenhum. Embora a consciência seja tudo, porque a mente está buscando como se fosse algo a consciência, ela parece não ser nada. Quando você busca a consciência, ela parece não estar presente. Não é porque a consciência está tão longe que ela parece estar faltando. É porque ela está tão perto de si mesma que não há espaço, nenhuma distância entre ela e si mesma. E, portanto, nenhum espaço para uma prática ou um caminho. Qualquer caminho só poderia levá-la de si mesma para um objeto, não havendo espaço para um caminho e, portanto, espaço para uma prática. Não há espaço para um praticante, um eu, viajar daqui para lá. A meditação é entre a consciência e ela mesma. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou simultaneamente a origem, o caminho e o objetivo.
Assim como a atenção surge de sua fonte na consciência e se dirige para o pensamento ou percepção, o desejo ou o anseio surge da sua fonte na consciência e se dirige para um sentimento de felicidade, paz ou amor. A fonte da atenção nós chamamos de consciência. A fonte do desejo ou anseio nós chamamos de amor. A atenção é a consciência direcionada para um objeto. O desejo é o amor direcionado para um objeto. Consciência e amor são dois nomes para a mesma coisa. Um em relação ao pensamento e outro em relação ao sentimento. Assim como a atenção busca a consciência porque acha que ela é algo que está faltando, quando na realidade está aparentando faltar porque nós estamos buscando. Da mesma forma, nós sentimos que desejamos o amor porque algo está faltando, quando na realidade está faltando apenas porque nós desejamos. Resumidamente, é a nossa busca e anseio por algo, como consciência ou amor, que faz isso aparentar estar ausente. Em outras palavras, o que realmente desejamos nunca pode ser encontrado como um objeto de desejo. O nosso próprio desejo surge daquilo que desejamos. Na verdade, nosso desejo não surge apenas daquilo que desejamos. Ele é feito daquilo que desejamos. O nosso desejo por amor, por paz, por felicidade, é como uma corrente no oceano em busca de água, não apenas aparecendo, não apenas surgindo, mas feita da própria matéria pela qual ela está em busca. É por isso que o monge italiano disse: Senhor, tu és o próprio amor com o qual eu te amo. Não buscamos o amor porque ele está ausente. Ele parece estar ausente porque o buscamos. A nossa busca é feita da própria matéria pela qual estamos em busca. O que acontece com o nosso desejo quando isso é compreendido e sentido? Se o relacionamento no qual investimos nosso amor agora parece estar faltando ou ausente, permita que a dor dessa separação gentilmente convide o seu desejo de volta para sua fonte. A dor da separação não é por conta da ausência de amor. É o próprio amor chamando nosso anseio de volta para si mesmo.
A dor da separação é o amor nos chamando. Volte para mim, eu estou tão perto de você. A dor da separação é o oceano lembrando a corrente que ela é feita de água. Sinta agora que as nossas emoções não são apenas uma única corrente no oceano. A dor da separação, o sentimento de vergonha ou culpa, a sensação de ser indigno ou não amável, o sentimento de fracasso ou falta. Todos esses são como pequenas correntes no oceano. Durante toda a nossa vida fomos motivados por objetos, substâncias, atividades, estados de mente e relacionamentos para evitar o desconforto desses sentimentos. E nós não estaríamos aqui fazendo essa meditação ou participando desse retiro se tivesse funcionado essas nossas formas de evitar os desconfortos. Então faça o oposto. Sinta que você é esse oceano amoroso e autoconsciente. E que todas essas correntes estão aparecendo em você e são feitas de você. Pegue qualquer sentimento ou emoção presente, se de fato houver algum sentimento ou emoção presente, e volte-se para ele, em vez de se afastar dele, e volte-se para ele plenamente e intimamente, e como você puder. Seja muito sensível à menor aversão à sensação atual. E se não tiverem sentimentos presentes, você pode simplesmente fazer isso com a sua situação atual. E verdadeiramente tire um tempo. Há um hábito tão forte de aversão a esses sentimentos dolorosos que leva a mais do que apenas uma contemplação rápida para verdadeiramente olhar e sentir esses sentimentos dolorosos. Sinta o velho hábito de aversão. Eu não suporto a dor da separação. Eu não suporto o sentimento da vida. Ele me perseguiu com culpa ou vergonha e tenho fugido disso a minha vida toda. Vire-se para esses sentimentos e se abra completamente.
e pergunte-se: é a dor da separação, a culpa, a vergonha ou a tristeza que é tão insuportável? Ou é a nossa resistência a esses sentimentos que é insuportável? Pergunte a si mesmo: por que a sensação de formigamento nas solas dos meus pés é suportável, mas a dor da separação, da tristeza, culpa, vergonha e medo é insuportável? Vá e volte entre essas duas experiências. Ambas experiências são igualmente correntes no oceano, feitas apenas de água. Não pense sobre isso. Siga a sua sensibilidade e sentimento. Não, não observe apenas as duas correntes, a sensação na sola dos pés e a dor de separação, tristeza, vergonha de fora. Chegue perto de cada corrente, nade em cada corrente. Vá para a sensação na sola dos seus pés e nade nessa corrente. E vá para a sensação dos sentimentos e nade nessas correntes. O que torna uma sensação, sentimento suportável e a outra insuportável, se removermos os rótulos, as ideias, as histórias e formos para a experiência real em si mesma. Estar livre da emoção não é rejeitar a emoção ou nos remover dela. É ser tão intimamente um com ela, tão próximo dela, que não haja espaço para a emoção ser rejeitada. É estar tão perto da emoção, estar tão intimamente um com ela, que não podemos nos separar dela, nos virar e dizer: eu não gosto disso, isso é insuportável. A corrente nunca é insuportável para a água. Seja como a água na corrente. A água nem ao menos consegue dizer corrente. Ela está tão perto de si mesma para se remover e nomear como uma corrente. Esteja tão perto da emoção, da tristeza, da vergonha, ou da culpa, ou do medo, tão dentro dela, tão íntimo e acolhedor, e permitindo isso, que você nem ao menos consegue se separar dela e dar um nome.
Esta é a abordagem tântrica, não a abordagem védica. Não estamos adotando a abordagem eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Estamos adotando a abordagem eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu, consciência, sou tão intimamente um com a experiência que não consigo nem me separar dela e chamá-la de experiência. Não consigo nomear a experiência. Não tenho conhecimento de separação, ou vergonha, ou culpa, ou medo. Para rotular a experiência como tal, temos que nos separar dela e olhá-la de longe. É somente quando olhamos para a experiência à distância que podemos nomeá-la e, portanto, considerá-la insuportável. Se quisermos nos livrar da emoção, devemos nos aproximar dela tão perto que não haja espaço para resistência. Só é possível resistir à emoção se colocarmos alguma distância entre nós e emoção e dissermos eu não gosto disso. Quando não há distância entre eu e o isso, não há espaço para resistência. Veja o que acontece com a sua emoção quando esse é o caso. A emoção não é transformada por essa abordagem. A sua realidade é revelada. Por outras palavras, a emoção não é que ela se transforma, você apenas revela a realidade por trás daquela emoção. A corrente não é transformada em algo, é simplesmente revelada como água. A única substância presente na dor da separação, ou a nossa tristeza, vergonha, culpa ou medo, é o próprio amor. Mas não podemos saber disso rejeitando a emoção e escapando dela. Se estamos usando o nosso caminho espiritual para nos livrar de nosso sofrimento, então o nosso caminho espiritual é apenas uma variação de nosso caminho anterior e mundano antes de ter uma vida espiritual. É apenas um refinamento da abordagem materialista e mundana onde nós usávamos substâncias, relacionamentos, distrações para tentar nos livrar do sofrimento que a gente não queria sentir. E agora a gente entra numa caminhada espiritual e começamos a usar formas para tentar nos libertar do sofrimento. Mas não tente se libertar do seu sofrimento. Faça o oposto. Aproxime-o. Aproxime-o tanto que você nem consiga mais rotulá-lo de sofrimento. Você não consegue se separar dele e dar-lhe um nome. Seja muito sensível à velha agenda, à postura de querer se livrar do nosso sofrimento,
quando esse sentimento, a sensação começa a se infiltrar, quase que imperceptivelmente. Tenha cuidado para não praticarmos isso que estamos praticando para nos livrar do nosso sofrimento. E existe um teste muito fácil para garantir que isso não esteja acontecendo. Nós apenas nos perguntamos: posso viver com esse sentimento para sempre? Quando podemos responder sim a essa pergunta, honestamente, verdadeiramente, então sabemos que não há resistência ao sentimento. Veja o que acontece com o sentimento quando podemos responder sim a essa pergunta. O sentimento não é transformado. Em vez disso, a sua verdadeira natureza e realidade é revelada. Só é possível saber o que algo é quando a gente se separa desse algo. É somente quando vemos a experiência à distância de um eu separado, que podemos dar-lhe um nome e conhecê-lo como um objeto. Na ausência dessa distância ou separação, não podemos saber o que é nada e, portanto, não há motivação para evitar ou resistir. Quando estamos tão próximos da experiência, quando nos conhecemos como água na corrente, quando não há espaço para nos afastarmos de nossos sentimentos e nomeá-los, não há espaço para gostar ou não gostar deles. O sofrimento só pode permanecer quando nos distanciamos de nossos sentimentos. Quando a distância entre nós e o nosso sofrimento desmorona, a matéria da qual o nosso sofrimento é feito é revelado. A dor da nossa separação e tristeza é revelada como amor. O amor é o nome que é dado à experiência quando ela é despojada desse senso de separação. Nós não podemos encontrar o amor escapando ou evitando a experiência, particularmente os sentimentos dolorosos. Se quisermos encontrar o amor em nosso anseio, em nossa dor, em nosso sofrimento, nós temos que se aproximar completamente, permitir completamente em nós mesmos, de uma forma que a gente não consiga se afastar e nomear. Nós temos que respirar o sentimento tão completamente em nós mesmos, nos abrir tão completamente
para isso que é impossível que uma resistência surja. E sem resistência, como um sofrimento pode sobreviver? E é nesse contexto que eu digo: Deus não conhece nosso sofrimento. Deus é amor. Não existe separação possível no amor. A água no oceano só pode conhecer a água. A água nunca entra em contato com nada além de si mesma. Deus nunca entra em contato com nada além de si mesmo. Gratidão. Aprecie